vamos junto nessa, o futuro já começou, a gente sempre fala isso, não dá mais para olhar para o futuro já é agora, e nesse caso o futuro começa, né, hoje, com a presença aqui do Sérgio Romero, CEO da ProIT. Sérgio, muito obrigado pela sua presença. Agora eu passo a palavra para você, para que você possa dividir um pouquinho com a gente, né, a visão de vocês sobre cibersegurança, essa questão do agro digital seguro, né? Então, Sérgio, seja muito bem-vindo e agora o palco é seu. Maravilha. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer Bruno e Carlos, né, pela participação, né? Estamos muito felizes por estar participando hoje desse webinar junto com vocês, né, e com todos os ouvintes aí, participantes do agro, né? Espero, né, que possamos passar essa 1 hora aí com boas informações, interações, né, para que juntos possamos aí somar, né, nas áreas. Bom, vou compartilhar minha tela, tá? Na hora que aparecer, eles me sinalizem, por favor. Só um minutinho. Devem estar vendo atrás a movimentação, né? Estou no café, estou em visita hoje, estou na cidade de Marília, né? Então, parei aqui no café para a gente poder bater esse papo aí e fazer essa 1 hora ser produtiva aí para todos, tá bom? Bom, meu nome é Sérgio Romero, sou diretor comercial da ProIT Cloud Solutions, né? Nós vamos falar um pouquinho agora do agro conectado e seguro, né? Falando sobre tecnologia e segurança no agronegócio brasileiro, né? Então, quem é a ProIT? Né? A ProIT é uma integradora de soluções, né? Com atendimento em todo o território nacional, né? E também América Central e Caribe, né? Então, nós estamos presentes, né, estrategicamente, né, em São Paulo, capital, Campinas, São José do Rio Preto, Bauru, Uberlândia e em Miami, na Flórida, né? Então, essas localidades são localidades onde nós temos escritórios físicos, né? Estamos localizados em diversas outras cidades aí no Brasil, onde temos um time ou comercial ou técnico atuando de modo remoto, né? Sem um escritório físico na região, tá? Nossas principais parcerias, né, para a parte de infraestrutura, estamos bem alinhados ali com a Dell Technologies, né? Somos parceiros Platinum. Na parte de cloud, né, atuamos muito forte com soluções da Vim para proteção e continuidade de dados, né? Toda a parte de soluções digitais, né? Licenciamento de modo geral, né? Microsoft e soluções da NVIDIA, né? Que a gente vai falar um pouquinho aqui durante a apresentação também de projetos de AI para o agro, né? Parte de conectividade, né? Conectividade seja para a linha de data centers de usina ou do agro, ou até mesmo para as redes de OT, né? Redes industriais, atuamos muito forte com soluções da Cisco. Parte de segurança, né? Fortinet, CrowdStrike e toda a parte de virtualização ali com Broad, com VMware e Microsoft Hyper-V, tá? Falando um pouquinho agora sobre o agro brasileiro, né, que vive em constante transformação digital, né? Trazendo alguns números, tá, pessoal? Eu sei que a maioria desses números aí para vocês que é do segmento já é muito comum, né? Mas o agro nosso hoje ele representa 25% do PIB, né? A participação do agro na nossa economia, né? Ou seja, 1/4 do PIB está no agro, né? Importância do segmento aí para todos, né? 40% das exportações, né, são geradas pelo agro, né? E 85% das digitalizações, né, que são crescimento de tecnologia, IoT e IA, né? Ou seja, o agro está cada vez mais tecnológico, né? E bom, né? Isso é bom para nós, né, que somos de tecnologia, mas, né, acaba trazendo também responsabilidades, né, que nós temos que trabalhar em conjunto, né, e muitas vezes conversar sobre elas, né? Então, o agro ele está cada vez mais conectado, né? Ou seja, exigindo uma segurança 24/7 por 365, né? Um monitoramento contínuo, né? Para proteções avançadas para quê? Para garantir produtividade e sustentabilidade do campo brasileiro. Tá? Falando um pouquinho, né, de tecnologia, né, falar um pouquinho de tecnologia na borda. Acredito que todos já devam estar passando por esses projetos, né, ou esses insights em cada empresa que vocês atuam no dia a dia, né? Porque o edge computing já é uma realidade, né? Porque ele acaba
trazendo vantagens competitivas para áreas de negócio. Tá? E quais vantagens acabam sendo essas? Né? Processamento local, resposta instantânea, né? E depois, quem quiser conhecer um pouquinho, a gente pode compartilhar um pouco do case, né? Nature Fresh Farms, né? Um case mundial, né? Pelo fabricante Dell e público, né? Que depois a gente pode estar compartilhando links, tá? Então, assim, com o Edge Compute, né? Nós conseguimos, né? Atender as áreas de modo mais rápido, com informações para tomada de decisões de imediato, praticamente em tempo real, né? Para quê? Para vantagem competitiva em cada segmento, né? Aqui, né, nesse slide, estou trazendo também um case, né, da Zero Farms, que fala um pouquinho, né, da agricultura vertical, né? Onde, por exemplo, toda a parte dessa agricultura ela passa a ser monitorada continuamente com vários sensores, né, de otimização instantânea, né, para cultivos controlados, ou seja, para ter uma melhor eficiência também nessa aplicabilidade, né? Toda a parte de sustentabilidade integrada, né? Ou seja, uma solução que avalia a viabilidade financeira, responsabilidade ambiental, né? Porque todos, né, estamos tendo que seguir normas nacionais e normas internacionais, né? Então, é algo que ajuda a agregar bastante também quanto a esse quesito, né? Então, trazendo o benefício ali da tomada de decisão rápido, né, para áreas de negócio do agro, isso acaba trazendo também, né, maiores responsabilidades quando a gente acaba mencionando a parte de segurança da informação, né? Quanto mais dados, mais informações, né, nós estamos tratando, mais a gente maior vai ser o nosso perímetro, né? Maior vai ser o esforço para proteger essas informações, né? Então, nos próximos slides, vamos passar um pouquinho aqui sobre alguns desafios, né? E como, né, conseguimos contornar esses desafios em conjunto, né? Então, por exemplo, né, as ameaças cibernéticas no campo, né? Ransomware, né, atacando aí praticamente operações agrícolas, né? As máquinas hoje cada vez mais conectadas no campo, então isso acaba gerando um impacto de produtividade, né? E produtividade acaba afetando o quê? Receita, né? Faturamento, ou seja, a operação acaba perdendo dinheiro, né? A operação parada, você sabe, está perdendo dinheiro, né? Então, por isso, cada vez mais investimentos, né? Para se ter uma operação, né? Com alta disponibilidade, com a maior disponibilidade possível, né? Ou seja, também crescentes fraudes financeiras no segmento, né? Então, mesma coisa, o impacto financeiro pode gerar um impacto da imagem também da corporação perante a sociedade, as mídias, né? E vazamento de informação, né? Esse vazamento de dados também é algo que as grandes organizações, né, têm uma responsabilidade muito grande. Eles estão manipulando informações sensíveis, né, tanto de pessoas, quanto de fornecedores, né, quanto, por exemplo, de segredos industriais, né? Então, é bem complexo, né, o que torna ainda muito mais necessário, né, ter esse cuidado em excesso para essas informações, né? Então, os desafios de segurança no agro digital, né? Cada vez mais equipamentos conectados, ou seja, conectividade crescente, né? Vindo aí falando bastante do que? IoT, né? Superfícies de ataque ampliada, né? Acabei de mencionar no slide anterior, ou seja, aumento exponencial dos pontos vulneráveis, redes rurais, dispositivos OT, dados críticos de produção acabam sendo expostos e viram ameaças, ou seja, uma superfície de proteção maior e proteção integrada, né? Necessidade urgente de soluções unificadas. Por quê? Não adianta você ter várias soluções, né, e não se comunicam. Porque a tomada de decisão vai ser uma tomada de decisão lenta, difícil e que não vai atender o negócio, né? Como que nós estamos ajudando os nossos clientes, né, do agro? Com uma arquitetura de segurança totalmente convergente, né? O que seria essa arquitetura de segurança totalmente convergente? Uma plataforma unificada, onde nós conseguimos integrar várias camadas de segurança entre firewalls, endpoint, nuvens, sistema de OT, né?
entregando visibilidade e controle em tempo real, né? Seja para o centro de operações das áreas agrícolas ou para um SOC específico, né, da empresa ou para um SOC terceiro, de um parceiro estratégico, né? Automações inteligentes com IA, né, para respostas imediatas a ameaças emergentes, ou seja, né? Então, usar também a IA para poder ajudar a gente contornar possíveis incidentes, né? Para quê? Para garantir uma rápida resposta e não ter a interrupção de algum serviço ou de algum sistema, né? Ou de alguma máquina, por exemplo, né? Então, a convergência de segurança que o agro precisa para prosperar ali na era digital, né? Ou seja, é uma plataforma que se comunique facilmente e traga informações, né, para tomadas de decisões de modo mais rápido, de modos automatizados, né? Então, falando um pouquinho, né, da segurança e conectividade para ambientes distribuídos, né? Então, a gente que visita, né, e que está muito no campo, a gente sabe que cada vez a tecnologia está mais integrada aos operadores, né? Então, assim, proteção avançada em qualquer lugar. Ou seja, precisamos garantir que no campo eles estejam acessando a informação de modo seguro, né? Com redes corporativas seguras, né? Com conectividade estável, né? Mesmo de áreas, né? Que a gente vê que às vezes é bastante limitado a internet, né? Nós sabemos que nós temos no campo, né? Dificuldade de conexões, né? Que vem melhorando ano sobre ano, mas ainda temos áreas que sofremos com isso, né? Então, até colocamos aqui um exemplo, né? Por exemplo, um acesso seguro ao sistema de gestão agrícola, né? Utilizando, por exemplo, uma plataforma de Forte SaaS, para garantir ali um nível de produtividade e segurança de acesso remoto, né? Falando um pouquinho, né, de controle de acesso privilegiado, né? O famoso PAN, aí para quem gosta de siglas, né? Então, o PAN, o que ele acaba fazendo? Né? Uma gestão rigorosa de credenciais, né? Ou seja, ele acaba entregando um controle de acesso privilegiados a sistemas de OT, servidores, produção, qualquer sistemas, né? Mas criando, né, uma gestão rigorosa para senhas, né? Minimização de riscos, ou seja, redução drástica de vulnerabilidades relacionadas aos ataques internos, credenciais comprometidas e não autorizadas, né? E auditorias e conformidades. Ou seja, para resumir isso, é rastreabilidade completa, né, daquele usuário, né, perante o que ele está fazendo. Então, também, né, temos que nos preocupar que cada vez mais tem equipamentos ali na mão, conectados do time de operações. Então, nós temos que garantir que eles tenham tecnologias também contra proteção de vazamento de dados, né? Ou seja, proteção abrangente, né, de informações críticas, ou seja, o que eles estão no dia a dia operando. Como que a organização vai garantir que não terá essa exposição, esse vazamento da informação? Através de soluções de prevenção de perdas, cobertura total, né, baseado ali muitas vezes em endpoints, redes corporativas, né, e um monitoramento inteligente, ou seja, uma detecção automática. E se acontecer algum incidente de furto, alguma coisa nesse sentido, consiga remotamente fazer o bloqueio da informação, né, para não ter um dano maior. E segurança também em ambientes de OT, né? OT significa tecnologia operacional, né? Ou seja, uma rede de produção, uma rede industrial, uma rede de campo, né? Então, essa proteção específica de OT são soluções especializadas, né, para sistemas de controle industrial, né? No passo 2, nós conseguimos detectar anomalias através de monitoramento contínuo com IA, né, inteligência artificial, e integração unificada, ou seja, usando um Fabric, usando plataforma convergente, onde conseguimos conectar as redes de OT com as redes de TI, né, para simplificar esse processo de monitoração e resolver os incidentes de modo mais rápido. E por isso, pessoal, fora
equipamentos, né, hardware, softwares, o serviço ele é muito importante, né? Então, por isso que eu estou trazendo um pouquinho aqui, nos próximos slides, falando um pouquinho de NOC e SOC, né? Onde eles são os guardiões ali do agro digital, né? Por exemplo, né? Porque todos os insights dos sensores vão chegar para esse time poder fazer a análise, né? Então, pessoal, falando um pouquinho, né, do SOC da ProIT, né, que é um serviço que nós ofertamos para o agro, né? Então, no SOC, nós trabalhamos sempre com as melhores práticas mundiais, né? ISO 27000, NIST e MITRE ATT&CK, né? Então, dentro do SOC da ProIT, nós trabalhamos com 3 times, né? Um time de defesa, que é o Blue Team, né? Que é um time que faz monitoramento, análise de alerta e resposta a incidentes, né? Temos o Red Team, que é um time focado em ataque, que acaba fazendo o quê? Testes de penetração, emulação, né? E temos o Purple Team, que é um time de melhoria continuada. É um time que vai navegar sobre os 2 times, né? Com o poder da colaboração, buscando o quê? Sempre estar melhorando, né? Aquele serviço prestado, né? Então, pessoal, falando agora um pouquinho, né, de algumas estratégias de continuidade que nós podemos aplicar no agronegócio, né? Então, a importância da resiliência no agronegócio. Primeiro, compliance, né? Todos nós seguimos algum compliance, né? Seja nacional ou seja internacional, né? Nós vimos aí, alguns slides atrás, que 40%, né, do agro são exportações, né? Ou seja, terá que seguir algum compliance regulatório de algum país ou alguma norma. Segundo, planos de recuperação, né? Quais são os planos de recuperação para esse negócio? E terceiro, qual que é o impacto operacional direto, né? Então, nos próximos slides, nós vamos falar um pouquinho, né, desses 3 pilares e como juntos conseguimos, né, apoiar aí a operação de vocês na questão aí de resiliência, né? Então, falando do plano de continuidade, né, personalizado para o agro, nós avaliamos riscos, com políticas definidas, testes periódicos, né, e melhoria continuada. Ou seja, é um looping, não para, sempre melhorando, sempre olhando o processo que pode ser melhorado, né? Então, falando da plataforma de continuidade, né, nós garantimos o quê? Né? Uma hiperdisponibilidade, né? Ou seja, garantindo que mesmo em situações críticas de falha, o ambiente, o serviço não seja interrompido, né? Backups híbridos, né, em vários locais, até prevendo, né, prevenção de possíveis incidentes, né, físicos ali na operação, né? E soluções, né, contra ransomware, né? Seja para tentar evitar, né, encriptar, e em caso de encriptar, em quanto tempo conseguimos retornar essa informação para garantir aí a continuidade do negócio, né? Então, falamos bastante, né, sobre solução, né, escalável, escalabilidade, né? Então, nós entendemos, né, que as soluções para o agro são soluções híbridas, né, utilizando melhores dos mundos de on-premise, nuvem, né? Para quê? Para buscar uma eficiência, né, operacional e financeira, trabalhando com automatizações, né, muitas vezes em backup, em sites de DR, né, e continuidade de negócio, né, e camadas de serviços gerenciados, né? Para que essas camadas? Para garantir, né, que em caso de algum incidente, o time esteja preparado e com os procedimentos operacionais aptos e testados para poder dar o próximo passo, tá? Então, o futuro do agro é conectado e seguro, né? E será cada vez mais conectado, tá? Então, nós temos que estar preparados, né, para essas conexões, tá? Então, nós acreditamos muito, né, na inovação contínua
né? Eu sei que várias empresas do grupo, né, têm áreas de inovação muito bacana e parcerias estratégicas, né? Para quê? Integrações de ferramentas, né? Soluções customizadas, IA e machine learning, né? Então é algo que vem ajudando aí a resolver vários problemas de negócios, né, no campo, segurança avançada, né, e sustentabilidade. Então, pessoal, falando um pouquinho aí, o compromisso, né, da nossa empresa, da ProIT, com o agro brasileiro, né, é ter um suporte especializado, né, entendendo ali os desafios diários, né, de vocês e da operação de vocês, né, com uma capacitação contínua do nosso time, né, e tendo uma visão para soluções sustentáveis.